Estamos no 9º encontro da série Aos Amigos do Reino. Aos Amigos do Reino. E a gente acabou dividindo Filipenses capítulo 3, que fala sobre o testemunho de Paulo, uma vez que o capítulo era longo, e a gente viu vários momentos em que Paulo está se colocando como um personagem ensinando seus amigos filipenses. E hoje a gente conclui o capítulo 3 de Filipenses. Então eu quero te convidar a você abrir a sua palavra ou acompanhar o texto que será projetado, ou ainda ligar o dispositivo eletrônico que contém a Bíblia, no texto de Filipenses capítulo 3, do versículo 17, e nós leremos até o capítulo 4, verso 1. Filipenses capítulo 3, verso 17, até o 4, verso 1. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, sigam unidos o meu exemplo, e observem os que vivem de acordo com o padrão que apresentamos a vocês. Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso. Eles só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Versículo 1 do capítulo 4. Portanto, meus irmãos, a quem eu amo e de quem tenho saudade, de quem eu tenho anseio, de quem eu tenho desejo, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes. Permaneçam, não desistam, se coloquem firmes no Senhor, ó amados. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito de Deus, sopra sobre a tua igreja, agora que nós estamos diante da tua palavra, tão bela, tão rica, tão real, e que fala aos nossos corações hoje. Palavra que nos confronta, palavra que nos molda, palavra que nos transforma. Pedimos, Senhor, que seja a tua voz falando aos nossos corações, para que assim a gente de fato viva a nossa cidadania como cidadãos do reino de Deus. Em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Bom, queria colocar para vocês uma imagem e perguntar para vocês o que vocês estão vendo nessa imagem. E a pergunta é: o que vocês estão vendo nessa imagem? E aí você pode me responder. Vamos lá. Oi? 6? 9? Um o quê? Um G? Um G? Que mais? Hã? Um G? Um E? 6, 9, G, E. Mais alguma coisa? Parece teste, né, de oftalmo, né? Você está lá renovando a carteira e aí você está fazendo esse teste, né? Mais alguma coisa vocês veem aí? Talvez um quadro branco? Alguém enxergou um quadro branco por aí? Né? O quadro branco está ali, né, pastor? Mas por que tanta resposta diferente? Por que 6? Por que 9? Por que um G? Né? Como que alguém chegou à conclusão que é um 6? Como que alguém chegou à conclusão que é um 9? E por que tantas respostas distintas, né, e elas não são necessariamente respostas equivocadas? Porque com essa dinâmica simples aqui, só para a gente fazer uma conexão, eu quero dizer para você que todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então tem gente que trabalhou a partir do ponto de vista do número 6. Tem gente que trabalhou a partir do ponto de vista de que é o número 9. E tem gente que está partindo do ponto de vista que aqui tem um quadro branco muito grande e ali tem um número qualquer, que não me importa, mas nós temos um quadro branco. Ou seja, cada ponto de vista é a vista de um ponto no sentido de que cada pessoa lê e interpreta a vida a partir de sua cosmovisão. O que é uma cosmovisão?
é a interpretação da realidade do mundo. O apóstolo Paulo, que ao longo do capítulo 3 já se identificou no início como um contador, semana passada nós vimos que ele se identificou como um atleta, agora ele se identifica como um cidadão. E nesse texto ele fala sobre a vida vivida a partir da vista de um ponto. E esse ponto é a cidadania dos céus. Ele vai enxergar a realidade de vida a partir da vista de que ele é um cidadão dos céus. E interpretar a vida a partir deste ponto remodela toda a nossa visão de convivência, de experiências, de trabalho, de relacionamentos, de como nós enfrentamos os nossos dramas da vida. A vista de um ponto correto vai trazer para mim e para você uma mentalidade sustentável de vida abundante. E essa mentalidade é a mentalidade que olha para o futuro. É a mentalidade que olha para a ressurreição. Ele já foi falando ao longo do capítulo 3 sobre a mentalidade da ressurreição, a mentalidade da ressurreição, que olha para Jesus e que traz então, a partir da ressurreição de Cristo Jesus, todo esse ponto de vista do céu para a vida na terra. Para a vida na terra. É isso que Paulo está falando. Agora eu preciso te dar um contexto histórico do que está acontecendo aqui, para que faça sentido a mensagem de Paulo. A gente precisa lembrar de como era o contexto da época e com quem Paulo está conversando. E para isso, a gente volta um pouco aí, milhares de anos. Filipos é a cidade, é uma colônia, por isso as cartas são aos filipenses, e Filipos é uma colônia romana. Bom, cerca de 100 anos antes de Paulo chegar em Filipos, e aí a gente está por volta do ano 42 antes de Cristo, depois de uma guerra civil ao norte da Grécia, muitos soldados romanos encerraram as suas atividades e ficaram, digamos assim, à toa no norte da Grécia. Seria muito custoso trazer os soldados romanos para Roma, por vários motivos. Então, o que o Império decidiu? O Império decidiu dar aos soldados romanos parte das terras ali de Filipos, para que eles pudessem viver ali como veteranos de guerra. Quando Paulo chega lá, pensa, 100 anos depois, Paulo se depara com o quê? Várias famílias que são descendentes desses romanos, desses veteranos de guerra. Então há uma colônia romana trazendo a cultura romana para Filipos, estabelecendo inclusive um culto imperial para Filipos, onde César, o imperador de Roma, é senhor. Roma é o reino. O Senhor é César, ele é o Senhor do império. Esse é o contexto. Agora, por que isso é importante? Porque o clímax da mensagem de Paulo aos Filipenses é: a nossa cidadania não é de Roma, a nossa cidadania é dos céus. Então, este é o ponto de vista de Paulo. Agora você guarda essa informação, que já já a gente retorna a ela. Porque quando a gente olha o primeiro versículo, no verso 17, nós temos o quê? Nós temos uma ordem. Ele está dizendo para mim e para você: irmãos, sigam unidos o meu exemplo. O primeiro movimento dessa ordem paulina é: todos vocês, juntos, me imitem. A melhor maneira de traduzir é exatamente essa: juntos me imitem. A palavra grega é simimetes. O prefixo sim é juntos. E mimetes, se você lembrar de mímica, você vai pensar: opa, a palavra portuguesa vem dessa raiz grega, mímica. Então, juntos, imitem. Juntos, nós estamos imitando a Paulo, porque Paulo está imitando a Cristo Jesus. Então, é uma ordem, não é uma sugestão. Sigam unidos no meu exemplo. E o segundo movimento dessa ordem é: observem. Observem aqueles que vivem de acordo com o padrão que nós estamos apresentando a vocês. Prestem atenção na vida dessas pessoas que vivem, mas que vivem como? Vivem uma mentalidade diferente, vivem uma mentalidade de Cristo Jesus, vivem olhando para a ressurreição, vivem olhando para a cruz de Cristo Jesus, vivem olhando para o nosso Senhor e Salvador. E é muito interessante Paulo trazer isso, porque havia um filósofo muito importante do Império Romano ali, naquela época de Paulo, Sêneca, e ele disse certa vez
que o caminho é longo se seguirmos preceitos, mas curtos e úteis se seguirmos padrões, se seguirmos modelos, se seguirmos pessoas. Então, existe um caminho longo. Se você abrir um grande manual para você mexer no motor do seu carro, mas existe um caminho curto e útil se você olhar e aprender diretamente com um bom mecânico. Então, essa frase demonstra o poder do ensinamento e o poder da imitação. Como é que você aprendeu a trocar um chuveiro? Né? Como que eu aprendi a trocar um chuveiro? Você acha que eu fiquei lá com um manual da Lorenzetti sentado? Eu poderia ter feito esse percurso. Não, mas eu aprendi a trocar chuveiro com meu pai, que ele sempre trocou chuveiro em casa. Então ele já tinha experiência. E o que você prefere? Ler um manual de 100 páginas ou aprender com alguém que tem grande experiência? Esse é o ponto da imitação. Esse é o ponto do aprendizado. Inclusive, esse é o ponto de toda a dinâmica de ensino da filosofia grega. Era dessa maneira. Observem, professores são mais do que pessoas que entregam conteúdo. Professores, e assim eles são até nos dias de hoje, são modelos de vida para nós. São modelos de vida. Eu quero ser como ele. Eu quero aprender como ela. Eu quero ter a vida da minha professora. Então, Paulo já tinha citado grandes nomes. Timóteo. Ele já tinha citado sobre Epafrodito. Ele está falando agora sobre ele. E ele está dizendo claramente para mim e para você, prestem atenção. Observem a vida dos cristãos maduros. Observem o modelo deles. Observem como eles conduzem suas esposas a Cristo Jesus. Observem como esses cristãos maduros ensinam os seus filhos no caminho em que se deve andar, para que eles não se desviem lá na frente. Observem esses cristãos maduros, como eles aplicam a ética cristã no trabalho. Observem esses cristãos maduros, como eles administram ofensas e brigas, mas através do perdão e da restauração. Observem esses cristãos maduros, porque quando nós olhamos para a vida da igreja, pessoas maduras em Cristo Jesus, elas, como guias, abrem portas em direção a Cristo Jesus. Você fala assim, puxa, eu consigo ver Jesus na vida dela. Eu consigo ver Jesus no relacionamento desse casal. Eu consigo ver Jesus na educação dos filhos. Eles abrem caminhos. E Paulo diz isso como uma ordem para mim e para você, com muita preocupação. Por quê? Ao mesmo tempo, o coração dele dói ao reconhecer que entre os cristãos em Filipos existem muitos inimigos da cruz. A palavra que nós lemos é inimigos da cruz. E esse é o problema, viver como inimigo da cruz. Versículo 18 e 19. Pois como já disse repetidas vezes, e agora repito, com lágrimas. Paulo está chorando. Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. Um detalhe precioso aqui. Paulo não disse que são inimigos de Jesus. Paulo não diz que são inimigos do reino. Paulo não diz que são inimigos do evangelho. Paulo diz que são inimigos da cruz de Cristo. Tá, pastor, mas aonde você quer chegar? Eu quero chegar no fato de que ser inimigo de Jesus, do evangelho e do reino, isso se trata de pessoas incrédulas, ímpias. Não são sobre elas que Paulo está falando. Paulo está falando que os inimigos da cruz são crentes. É gente da igreja de Filipos. Não são os pagãos de fora. Ele não está falando sobre as pessoas de fora. Ele está falando com lágrimas nos olhos sobre pessoas de dentro. Ele está trazendo uma triste constatação de que existem muitos cristãos imaturos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, que não querem abraçar a cruz de Jesus. Não querem abraçar o sofrimento, não querem enfrentar a perseguição, não querem viver a cruz de Cristo Jesus, não aceitam o chamado de Jesus, que é, tome a sua cruz, vem e me segue. Eu passei por tribulações, contudo, não fique triste, não fique abalado, porque eu venci o mundo, mas tribulação faz parte da vida de um cristão, e Paulo chora, percebe? Ao constatar isso. Aqui a gente tem um Paulo que tem afeto, que tem amor e que demonstra isso. Puxa, numa carta que é conhecida por ser a carta da alegria, agora Paulo se vê em lágrimas. Ele está escrevendo e ele chora.
Ele chora, ele está com lágrimas nos olhos. Por que que ele chora? Porque são pessoas queridas, são seus amigos, são pessoas com quem ele caminha, são pessoas com quem ele tem um profundo afeto, e que ele está percebendo, olha, esse tipo de vida, esse tipo de direção é contrário ao Evangelho, e vocês vão se arrebentar lá na frente. Sabe, é a dor de um pai, é a dor de um pai com um filho adolescente. Está vendo? Sabe o pai experiente? Pais têm experiência, né? Os adolescentes não percebem isso. A gente vai perceber isso depois, quando a gente já está casado, né? 30. Eu sempre falo isso. Quando eu tinha 10, 11, 12 anos, eu não sabia de nada. Tudo era pai, tudo era mãe. 12, 13 anos, eu comecei a achar que eu sabia de tudo. Com 15 anos, eu achava que meu pai não sabia de nada. 15, 16 anos, eu sei de tudo, pai. Você não sabe de nada, está por fora, outra geração. Eu sei o caminho, eu sei onde eu vou fazer. E meu pai falou, você vai se arrebentar aí, filho. Não é por aí, não é por aí. Não, você não sabe de nada. Você é old school, não entende nada. Não entende música, não entende sociedade, não entende nada. Aí com 20, 22 anos, depois que se apanha da vida, você fala assim, opa, parece que meu pai tinha razão ali, né? Aí 30 anos, meu pai tem muita razão. Hoje eu estou chegando nos 40 anos, parece que eu voltei nos 10 anos. Vou fazer alguma coisa, ligo para o pai. Ô pai, o que você acha de fazer alguma coisa? Não porque eu não tenha maturidade, mas porque eu reconheço que ele sabe mais. Ele sabe mais. Então Paulo é esse pai que sabe que os filhos estão numa direção contrária ao Evangelho. Então ele chora porque esse caminho de inimizade com a cruz vai gerar um grande tombo lá na frente, que é o versículo 19, já a gente chega lá. Então ele chora ao ver que eles estão numa direção contrária. Essas pessoas preferem evitar tribulações, evitar desgastes, evitar problemas, do que ser amigo da cruz. O cristão é chamado a ser amigo da cruz. Paulo fala que nós participamos, e é um privilégio, participar do sofrimento de Cristo Jesus. Não que a gente tenha prazer na dor, ninguém tem prazer na dor. Ninguém fala, ai, que delícia, está doendo. Não, isso é loucura. Mas a gente se alegra porque a gente está participando no sofrimento de Cristo Jesus. E Paulo chora ao saber que tem pessoas que não querem esse caminho. Ele se entristece porque ele sabe de uma grande verdade. Ninguém vive o poder da ressurreição sem antes passar pela cruz. Esse é o ponto. Isso que dói. Olha, passa um slide para mim, por favor. Esse é o ponto. Guarde essa mensagem. Ninguém vive o poder da ressurreição sem antes passar pela cruz. Então você tem que passar pela cruz. Não tem atalho. Ah, eu quero a ressurreição sem cruz. Não tem. Então a gente passa, mas a gente desfruta do poder da ressurreição. Então é triste demais dizer que existem cristãos, hoje, como havia nos dias de Paulo, que professam ser cidadãos dos céus, mas não demonstram isso. Vivem como se fossem cidadãos da terra. Pessoas que se dizem cristãs, zelosas, inclusive nas atividades da igreja, só que não tem evidência do governo, do controle soberano do Espírito Santo sobre a vida delas. E Paulo chora porque é triste o fim dessas pessoas. São 4 pontos que ele fala, e ele começa a dizer que o futuro é destruição. Então no versículo 19 ele diz, o destino final é destruição. Bom, por que é destruição? Ou em outras versões, perdição. Porque essa é uma consequência lógica, ao você se afastar da cruz de Cristo. Você vai se afastando da cruz de Cristo Jesus, a mentalidade vai gerar uma ação, essa ação gera um resultado, você está distante. Você vai cair em perdição. Você pode não estar agora, mas você cai lá na frente. É o pai que diz para o filho, esse caminho não vai dar certo, não faça isso. É melhor arrumar agora do que se arrebentar lá na frente. Depois ele diz que o Deus dessas pessoas é o estômago. Nossa, mas que expressão é essa? O Deus dessas pessoas é o estômago. Pois são pessoas nas igrejas que estão servindo os seus próprios apetites. Essa é a ideia de estômago. Ah, eu quero o meu apetite, a minha satisfação. Eu não estou preocupado com a satisfação de Cristo Jesus, eu não estou preocupado com o genuíno bem-estar das outras pessoas. E aí eu quero só o meu bem-estar. O Deus deles é um estômago. E de novo, Paulo está falando sobre crente. Crente. Talvez esse seja o maior problema da igreja do Brasil hoje. Do Brasil. As grandes igrejas do Brasil viraram grandes estruturas de conforto que formam cada vez mais consumistas ao invés de discípulos de Jesus. Então, cada igreja espalhada no Brasil está oferecendo conforto.
e não discipulado. E eu vou dizer uma coisa que é real. Já ouvi isso de pastores, grandes pastores, os quais eu admiro, e já ouvi de pessoas do mundo de negócio. Em termos de empreendedorismo, toda igreja que tomar esse rumo do conforto da estrutura será, abre aspas, um grande sucesso aos olhos da sociedade. Então, aos olhos da sociedade, ela vai prosperar. Ela vai crescer. Ela vai tomar grandes proporções. Ela vai progredir. Ela vai ser um sucesso. Você quer a receita? Eu passo a receita para você. Forme ou coloque um bom pregador no púlpito. Coloque uma banda profissional, contrate, invista dinheiro, consiga influenciadores, consiga investidores cristãos, use marketing, coloque telão, iluminação, fumaça, camiseta, Starbucks no pátio. Diga às pessoas que elas não precisam ser discípulas, porque é mais fácil você falar que elas são voluntárias. Porque voluntário você assina um termo, e aí você não precisa ser discípulo, você só é voluntário. E aí você vai, faz um cursinho, e aí como você é voluntário, por desencargo de consciência, você vai lá e serve no dia que você está escalado. Mas os outros 3 meses que você não está escalado, você nem precisa ir na igreja. Você fica em casa assistindo da sua alta conexão no YouTube, o culto ao vivo, até chegar novamente o seu dia de escala. Gente, é assim. Ela conhece tudo e sabe sobre aquilo que te dá o conforto. O que dá o conforto para ela. Ela escolheu a igreja que ela quer. Eu vou nessa igreja porque essa igreja é de jovens. Eu vou nessa igreja porque essa igreja é de adultos. Eu vou nessa igreja porque essa igreja, ela é de parede preta. Eu vou nessa igreja porque a igreja não é de parede preta, é de branca com iluminação colorida. Eu vou nessa igreja e ela vai escolhendo como se fosse um supermercado. Do jeito que ela quer, na qualidade que ela quer, mas ela não sabe nem o nome da pessoa que está sentada ao lado dela, e nunca se relacionou e nunca orou por alguém que está ao seu lado. Por quê? Porque não importa, o Deus dela é o estômago. Essa igreja é boa para mim, essa igreja eu me sinto confortável, a cadeira azul, sem estofado, estou fora. Vou procurar uma que seja poltronas reclináveis. Enfim, estou só citando exemplos. Né? Ela precisa que os seus apetites sejam satisfeitos. Paulo diz, tem orgulho do que é vergonhoso. Esse orgulho do que é vergonhoso, ele está estendendo a ideia daqueles que fazem de seus apetites o seu próprio falso Deus. E isso é lógico, porque eles trocam a glória do verdadeiro Deus por algo vergonhoso. E se torna vergonhoso. Eu conheci um jovem, vou dar um exemplo, conheço, fera, ele é cristão, ele é joia, tem cerca de 30 anos. E aí a gente conversou um dia sobre igreja, ele falou assim, eu falei, e aí, como é que é a sua igreja? Cara, a minha igreja dela é fantástica, ela tem showzão, ela tem fumaça, ela tem iluminação, ela tem culto em inglês, em português e tal, ela tem várias outras coisas, ela tem videogame, e ele foi citando, várias coisas das quais ele tinha orgulho. E eu falei assim, mas em nenhum momento ele citou sobre a palavra de Deus. Em nenhum momento ele citou sobre a transformação que estava gerando na vida dele. Em nenhum momento ele citou sobre se ele estava num processo de crescimento dentro do discipulado, conhecendo pessoas, amando pessoas, orando pessoas, sendo aconselhado pessoas. Até que ele arrematou, quando ele falou, e aí eu posso citar o nome porque não tem problema nenhum, porque o problema não é com a igreja. Ele falou assim, eu sou membro da Hillsong Church em São Paulo. E por que o problema não é com a igreja, Hillsong Church em São Paulo? O problema é que ele mora em Limeira. Não tem problema ele ser membro da Hillsong Church em São Paulo. Mas ele mora na cidade de Limeira. Daí eu só perguntei, falei assim, mas você está todo domingo em São Paulo? Não, claro que não, pastor, para isso que tem o culto online e tal. Gente, a gente está falando de uma cidade de Limeira, mais de 3 mil habitantes. Será que numa cidade de mais de 3 mil habitantes não existe uma comunidade cristã que prega o evangelho? 3 mil habitantes. 300 mil habitantes, desculpa. Não tem uma única igreja que pregue o evangelho, que honra Cristo Jesus? Claro que tem. Mas o que ele queria? Ele queria ser parte da franquia da Hillsong Church no Brasil e tal. Né? E ele estava empolgado com isso. Ele tinha camiseta, ele ia no ministério, ia tocar guitarra lá e tal, uma vez a cada 6 meses, 3 meses e tal. Essa era a igreja que ele se identificava. Então começa a trocar algo que é vergonhoso, né? E começa a ter orgulho do que é vergonhoso.
Esse é o problema. E é isso que Paulo está falando. Então, gente, eu não estou fazendo uma crítica. Na verdade, estou. A postura de líderes que não se importam com o desenvolvimento da pessoal da igreja. Tudo isso é bom. Não estou dizendo que é pecado videogame. Não estou dizendo que telão, iluminação, tecnologia, som. A gente tem som aqui. A gente tem que ligar. A gente tem que buscar a excelência. Está tudo certo. Mas se isso for a centralidade, sabe? Se o seu filho só vier à igreja porque tem que ter um parquinho, porque tem que ter um pula-pula, se a educação infantil tem que ser um material onde tenha 30 minutos de dinâmica em um versículo bíblico só, tem alguma coisa errada. Eu digo para você com toda a paz no coração, pega o teu filho num sábado à tarde, vai com ele no shopping, vai com ele no parque, leva ele para o Hopi Hari, se é isso que quer, faz isso, não é pecado fazer isso. Mas aqui a gente precisa buscar aquilo que é glorioso, que é a palavra de Deus. Tá? A pergunta é, e quanto ao verdadeiro Deus? E quanto ao verdadeiro Deus? A igreja faz discípulos de Jesus. Porque do contrário, a gente cai na conclusão de Paulo. Só pensam nas coisas terrenas. As 3 descrições, elas concluem, não querem ganhar a Cristo, não querem a cruz, mas querem as coisas terrenas. Então, eu vou na igreja Y lá porque tem algo legal. Vou lá na igreja do Rio de Janeiro porque esses dias eu escutei que uma igreja do Rio de Janeiro fazia os batismos, né, no toboágua. Daí chamou várias pessoas, óbvio. Rio de Janeiro, toboágua grandão, o pastor esperava lá embaixo. O moleque descia lá no toboágua, aqui embaixo ele falava, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tchum, caía. Lotou. Mas é esse o ponto. Vai no Wet n Wild aqui e pula. Quantas vezes não for no toboágua? Batismo é sacramento. Batismo é coisa séria. Batismo é igreja. Então esse é o problema sutil de viver como inimigos da cruz, buscar o conforto. Aí Paulo nos apresenta a resposta. Qual que é a resposta? Aí ele faz o giro a partir do versículo 20. Vivemos à vista de nossa cidadania. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania, e eu amo quando ele coloca assim, a nossa. Ele ainda está pensando em comunidade. Ele ainda não esqueceu aqueles que estão num caminho em oposição. Ele está falando, ei gente, olhem para mim, nós somos corpo de Cristo Jesus. Eu estou lembrando vocês que a nossa cidadania, nós juntos, eu e você, comum unidade, está nos céus. Nos céus. Não está aqui, não está nessa cultura. Não está aqui na cultura romana, não está na cultura do império, não está na cultura brasileira, não está na cultura pós-moderna. A nossa cidadania está nos céus. A nossa satisfação não está nas coisas deste mundo, nos prazeres daqui, no conforto da tecnologia. De novo, não estou dizendo que isso é pecado. Você pode ter o seu Netflix em casa, você pode ter o seu celular, não é esse o ponto. Não me entenda mal. Use as coisas que existem para a glória de Deus, mas a satisfação, o preenchimento do vazio existencial que tem no meu e no seu coração, só é preenchido por Cristo Jesus. Não é preenchido por outra coisa. A nossa cidadania, Paulo está falando, é dos céus, não de Roma. O nosso Senhor, e aí ele utiliza a expressão Kyrios, um título, um Senhor, não é César, é Cristo Jesus, o nosso Salvador. Agora faz sentido aquilo que eu falei para vocês, lembra? De que Filipos era uma colônia romana? Paulo agora está lembrando, vocês estão em Filipos, mas vocês não são uma colônia romana, vocês são uma colônia dos céus. Roma não é o governo sobre as suas vidas, é o reino de Deus. Senhor não é César, mas sim Cristo Jesus o Salvador. Ele é o nosso Senhor.
E a partir desse ponto de vista, eu e você podemos viver à vista de um ponto. Nós vivemos o reino de Deus. E o reino dos céus, o reino de Deus, vem sobre nós através da encarnação de Cristo Jesus. Sua vida, sua obra, sua morte e ressurreição. E que foi inaugurado aqui hoje, para mim e para você, na terra. Então nós que buscamos viver esse reino, sabemos que através das palavras de Jesus, tudo o que a gente precisa... O que ele diz lá no Sermão do Monte? Se a gente buscar o reino dele em primeiro lugar, tudo que a gente precisa vai ser acrescentado. Vai ser acrescentado. Nada nos faltará, porque ele é o nosso pastor. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. E tudo que você precisa vai ser acrescentado. Então vivemos olhando para esse reino. Vivemos olhando para a consumação desse reino futuro, trazendo a cultura, o poder e a graça do Evangelho para o presente, sabendo que nos espera é um dia nós sermos transformados à semelhança da vida ressurreta de Cristo. E aqui tem um ponto importantíssimo. Não é porque você olha para o reino vindouro que você vai viver numa bolha chamada igreja. Eu vou me fechar aqui na igreja presbiteriana do parque, não posso conversar com ninguém lá fora, não posso ir no shopping, eu não posso ir no cinema, eu não posso... Não é isso. Não é isso. Não é isso. O ponto é, você olha lá para frente, porque você traz a cultura dos céus para aqui agora. Então você vai. Você vai lá. Você vai no shopping. Você vai sair com seus amigos. Você vai encontrar com pessoas, você vai trabalhar, mas você vai trazer a cultura dos céus para o presente. Você vai expandir o reino de Deus. Você vai sair em missão. Você não vai se fechar. Você vai ir e trazer a cultura dos céus. Esse é o ponto. Toda pessoa deste lado, antes da volta de Cristo Jesus, é marcada por fragilidade, sofrimento, tristeza, vaidade, morte e corrupção. Isso bate em mim, isso bate em você, isso bate em nós. Mas nós, cidadãos dos céus, não desanimamos. Por que a gente não desanima? Porque toda a nossa vida, toda a nossa jornada e caminhada está fundamentada na volta de Jesus. E não nesse momento aqui agora. Então a gente enfrenta a tribulação, a gente enfrenta a morte, a gente enfrenta os poderes corruptos desse mundo, a gente enfrenta muitas vezes a traição, a gente enfrenta as dores, porque a gente sabe que isso não é o ponto final da história. A gente sabe que lá na frente será restauração, será redenção, será glorificação. E é para lá que eu olho e é de lá que eu trago a esperança para o hoje. É assim que você vive hoje, na esperança futura. E aí Paulo faz um contraste entre os inimigos da cruz e os cidadãos dos céus. Ficou meio apagadinho aqui, eles e o nós, né? Mas a gente vê no primeiro quadro eles e o segundo quadro nós. Qual o destino deles? Perdição. Qual que é o nosso destino? Cidadania dos céus. Qual que é o Deus deles? Estômago. Qual que é o nosso Deus? O Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Qual que é o orgulho deles? As coisas vergonhosas. Qual que é o nosso orgulho? É a gente ser transformado em semelhança a Ele. Qual que é o objetivo deles? As coisas daqui. Qual que é o nosso objetivo? Aqui agora, viver o governo de Deus. O governo de Deus. A gente espera a consumação, mas aqui já a gente vive o governo de Deus. Então, onde você está no seu trabalho, você vive o governo de Deus. Aquilo que Deus te abençoou, você vive para a glória de Deus. A sua família vive hoje aqui o governo de Deus, já o governo de Cristo Jesus. Então Paulo está nos advertindo nessa passagem. Não devemos considerar esse momento presente o mais importante das nossas vidas, como se fosse a única coisa, senão nós seremos moldados por todo tipo de apetite desse mundo. Paulo nos deixa uma importante pergunta, e é a que eu deixo para nós hoje. Quem é você, cristão ou cristã? Um inimigo da cruz que busca conforto, tranquilidade, aqui e agora? Ou um cidadão dos céus, que já vive aqui a cultura do reino eterno de Deus, que desenvolve aqui a cultura eterna de Deus? A cruz de Jesus
é o nosso ponto de vista. A cruz de Jesus nos aponta a direção de vida. Cada ponto de vista é a vista de um ponto. Nós somos cidadãos dos céus. Nós olhamos para a cruz e trazemos a realidade da ressurreição por aqui e agora. E assim Paulo conclui, dizendo, portanto, meus irmãos, e olha o jeito que ele conclui, é difícil de você ver um Paulo amorzinho assim, né? Nas outras cartas é Paulo, né, com perdão da expressão, da palavra, né, dos mais jovens, fala Paulo vida louca, né, bravo, chicote na mão. Aqui é um outro Paulo. É um Paulo com uma demonstração profunda de afeto. Diz, irmãos, irmãs, a quem amo e desejo muito. Quem são vocês? Quem são os irmãos e irmãs? Quem são os amigos do reino para Paulo? Olha só o que ele diz que eles são. Vocês são a minha alegria, a minha coroa. Eu falei para você nos últimos 8 encontros, que a carta de Filipenses, muito pastor fala, é a carta da alegria. Eu falei, é a carta da amizade. Mas não é porque eu falei que é a carta da amizade que não é a carta da alegria. Mas aqui está a resposta. Qual que é a alegria de Paulo? Vocês. Os meus amigos são a minha alegria. Vocês são a minha alegria. Vocês são a minha coroa. O fundamento da alegria de Paulo são os amigos do reino e a sua coroa. O que é a coroa? É a recompensa dele ver os amigos a quem ele tanto ama, vivendo a direção da cruz de Cristo Jesus, sendo impactados pelo poder do Evangelho, frutificando. Que alegria maior do que essa? Quem aqui já teve a experiência de ver alguém se converter dentro da família? Quem aqui já teve a experiência de ver uma pessoa se convertendo perto de você, alguém que você pregou o Evangelho e foi transformado? Que tem alegria maior? É maravilhoso você ver a pessoa sendo transformada ali do seu lado, frutificando. Essa é a alegria de Paulo. Meus amigos e minhas amigas, na direção correta, na fidelidade à cruz de Cristo até o fim. Portanto, ele termina com uma ordem. Começou com uma ordem, termina com uma ordem. Permaneçam firmes. Gente, não desistam. Não desanimem. Permaneçam. Continuem crendo, firmes no Senhor, vivendo hoje a certeza do governo futuro de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. E conectando essa mensagem já com a mesa de Cristo Jesus, essa mesa aqui é a mesa do Cristo ressurreto. E nós nos aproximamos com esse ponto de vista, à vista da ressurreição. Essa é a mesa do Cristo que já ressuscitou. E essa ressurreição, segundo a carta de Paulo aqui, é a ressurreição do já e o ainda não. Como assim, pastor? Já, porque Cristo já venceu a morte. Cristo já ressuscitou. E ainda, porque nós ainda seremos ressuscitados com Ele. A nossa ressurreição está por vir. Isso não é apenas o poder de Deus em ação, muito embora isso realmente nos impacta, realmente isso nos transforma, mas a morte e a ressurreição de Cristo Jesus é o ponto de partida. É o nosso ponto de vista para uma nova realidade. É a partir da cruz de Cristo Jesus, o centro de toda a história, é que nós vivemos a verdadeira vida, a nova realidade, e que Cristo, através do seu sangue, do seu corpo, oferece a nós hoje. Por isso, ao nos colocarmos diante da mesa com Cristo, nós reconhecemos